Olá pessoal, bom dia! Agora nós falaremos um pouco sobre o tema aborto. Nossa equipe é composta por Francisca Bruna, Cris Naira, Maria Eduarda e Maria Elizabeth. Então, o que é o aborto? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aborto é a interrupção da gestação antes do início do período perinatal, a partir das 22 semanas completas, ou seja, 154 dias de gestação, quando o peso a nascer é normalmente de 500 gramas. Costuma-se classificar o aborto como precoce quando ocorre antes de 13 semanas de gravidez e como tardio quando se dá entre 13 e 22 semanas. Principais formas de aborto. Aborto atípico, aquele que não é punível e não está previsto na lei. Aborto natural ou espontâneo é o aborto oriundo de causas patológicas decorrentes de um processo fisiológico espontâneo do organismo feminino. O aborto acidental deriva de causas exteriores e traumáticas, como por exemplo um escorregão. Já o aborto culposo é o aborto que resulta de culpa, de uma conduta imprudente, negligente ou imperita. Aborto típico e jurídico está previsto em lei e não é punível. Aborto terapêutico está previsto no artigo 128, inciso 1º. É realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto sentimental e humanitário está previsto no artigo 128, inciso 2º. É o aborto autorizado quando a gravidez é resultante de estupro. Aborto típico, antijurídico e culpável está previsto em lei e é punível. Aborto doloso é realizado pela própria gestante ou por um terceiro com ou sem o seu consentimento. Está previsto nos artigos 124 a 126. Já o aborto eugênico ou eugenésio é o aborto realizado quando o feto apresenta graves e irreversíveis defeitos genéticos, como por exemplo, feto anencefálico. O aborto econômico-social é o aborto realizado para que não se agrave a situação de miséria da gestante, que não terá condições socioeconômicas para criar o filho. E, por último, o aborto honoris causa, que é o aborto realizado para ocultar a desonra própria. Exemplo, ficar grávida fora do casamento. Existem diversos fatores responsáveis por causarem aborto. Entretanto, na maioria das vezes, a causa de um aborto é indeterminada. A prática, que já é antiga, também representa diversos riscos à saúde das mulheres. Diariamente, cerca de 830 mulheres são vítimas de complicações durante e após o período gestacional, sendo o aborto um dos principais catalisadores das mortes maternas em todo o mundo. O aborto é consequência de um problema maior, a violência sexual. Estima-se que 94% das mulheres que procuram ajuda foram vítimas de estupro. 29% dessas tinham entre 12 e 19 anos. Devido à dificuldade de acesso à interrupção legal, 4.262 adolescentes mantiveram a gravidez decorrente de abuso por não serem atendidas. Os dados são do Ministério da Saúde. O problema do aborto é interseccional. Mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, como negras e de baixa renda, também são as que mais realizam o procedimento. Na maior parte das situações, por não terem condições financeiras ou até mesmo psicológicas para criarem os seus filhos. Ademais, o acesso a políticas de prevenção à gravidez ainda é muito restrito, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Assim, a interrupção da gravidez se apresenta a essas gestantes como um modo de contracepção. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Aborto, muitas delas estão em um relacionamento estabelecido, dependem economicamente da família ou do companheiro e não planejam a gestação. As principais consequências do aborto.
O aborto provocado ele expõe a mulher a riscos e a complicações severas. Tais riscos variam consideravelmente de acordo com as circunstâncias nas quais é feito o aborto. Ao mesmo tempo, as pesquisas médicas mostram que, quando realizado em boas condições, o risco de complicações do aborto torna-se muito pequeno. Do contrário, se realizado na clandestinidade, chega a representar um grande perigo. As complicações do aborto clandestino incluem perfuração do útero, retenção de restos de placenta, seguida de infecção, peritonite, tétano e septicemia. As sequelas ginecológicas incluem a esterilidade e também inflamações das trompas e sineques uterinas. Essa lista de complicações ela tende a aumentar com o tempo de gravidez, porque quanto mais desenvolvido estiver o bebê, piores serão as consequências para a mulher. Após o aborto, algumas mulheres podem desenvolver a síndrome pós-aborto, que é caracterizada por alterações psicológicas que podem interferir diretamente na sua qualidade de vida, como o sentimento de culpa, angústia, ansiedade, depressão, comportamentos autopunitivos, transtornos alimentares e o alcoolismo. As complicações resultantes de abortos mal feitos podem levar à morte, tanto quanto podem afetar as subsequentes gerações, aumentando o risco de prematuridade, gravidez ectópica, abortamento espontâneo e baixo peso ao nascer. O controle de tais complicações constitui um problema sério, principalmente para as mulheres residentes em comunidades pobres com poucos médicos disponíveis. O que mata não é o aborto, é a clandestinidade. Segundo o estudo com base em estimativas da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 55 milhões de abortos ocorreram entre 2010 e 2014 no mundo, sendo 45% destes considerados abortos inseguros. O estudo mostra ainda que leis restritivas aumentam a ocorrência desses. A ilegalidade, contudo, não impede a prática, estando relacionada à desigualdade social e permanecendo como um problema de ordem global. Incidência do aborto no Brasil. No Brasil, o aborto é um problema de saúde pública, tanto pela magnitude como pela persistência. No período entre 2008 e 2015, ocorreram cerca de 200 mil internações por ano por procedimentos relacionados ao aborto, sendo cerca de 1.600 por razões médicas e legais. De 2006 a 2015, foram encontrados 770 óbitos maternos com causa básica o aborto, no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Embora os dados oficiais de saúde não permitam uma estimativa do número de abortos no país, foi possível traçar um perfil de mulheres em maior risco de óbito por aborto, as de cor preta e as indígenas, de baixa escolaridade com menos de 14 e mais de 40 anos, vivendo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e sem companheiro. Esse perfil pode ser usado como um marcador de risco nas internações pós-aborto, de modo a aumentar a vigilância clínica desses casos, resultando em uma evolução mais favorável. Esses grupos necessitam principalmente de acesso e qualificações das ações de planejamento reprodutivo e atenção pré-natal, a fim de reduzir o risco da ocorrência de aborto, quer seja espontâneo ou provocado. Muito obrigada pela atenção.